Olá, estamos de volta para gravarmos mais uma reflexão sobre temer a Deus e viver sem medo. Sabe, o Salomão diz: o temor do Senhor é fonte de vida. Esse Deus que sustenta a nossa vida, esse Deus que protege os nossos filhos, ele é fonte de vida, por isso ele deve ser temido. O medo é uma fonte de morte, é uma fonte de destruição. O medo nos apequena, o medo nos aprisiona, o medo nos escraviza, o medo nos paralisa. Lembra quando os espias foram espiar a terra prometida e eles voltaram dando relatório e 10 deles disseram a Moisés: a terra pelo meio da qual passamos é terra que consome os seus moradores. Lá estão os gigantes, os filhos de Enaque, os Enaquins. E nós éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como gafanhotos. O medo tem esse poder de aumentar o inimigo e de nos diminuir. Eles eram homens, no máximo 1,80 m, 2 metros de altura, mas eles viram aqueles homens como gigantes. E eles eram homens de 1,80 m de altura e eles se viram como gafanhotos. O medo tem esse poder de nos aprisionar, de nos diminuir, de nos sacrificar, de nos destruir. O medo mata sonhos, mata projetos, mata ideais. O medo destrói aquilo que há de melhor em nós. Mas o temor do Senhor é fonte de vida. Temer a Deus traz renovo. Temer a Deus nos levanta, temer a Deus nos vivifica. Ter uma vida vivida na presença de Deus, o Deus que sustenta a nossa vida, o Deus que protege os nossos filhos, confiar em Deus, acreditar em Deus, viver na presença de Deus, honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, é uma fonte de vida, uma fonte de renovo. É como aquela nascente, como aquela fonte de água limpa, cristalina, fresca, que dessedenta a sede, que refresca a alma. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, tema o Senhor e viva sem medo. Existem muitas circunstâncias adversas lá fora, existem muitas situações de morte lá fora, existem muitas coisas que podem produzir medo lá fora, mas eu posso viver sem medo aqui dentro do meu coração. Meu coração pode estar guardado por esse temor de Deus, e esse temor de Deus vai gerar uma fonte de vida dentro de mim, uma fonte inesgotável de renovação. Esta fonte de vida que é resultado do temor do Senhor vai produzir paz, e esta paz de Deus vai guardar minha mente, meu coração em Cristo Jesus. E eu vou viver com temor, mas sem medo, temendo a Deus, mas sem medo daquilo que acontece ao nosso derredor. Querido amigo, querido irmão que nos acompanha aqui neste canal, tema a Deus e viva sem medo, porque Deus sustenta a nossa vida, Ele é forte amparo. Deus protege os nossos filhos, Ele é refúgio para os nossos filhos. E Deus é fonte de vida. É nele que nós encontramos a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você viva no temor do Senhor sem medo. Amém.